A manhã de segunda-feira iniciou em sobressalto com a notícia da morte do Papa Francisco. Foram várias as reações. Ouvimos o arcipreste de Famalicão, Padre Francisco Carreira. Padre Francisco, o arciprestado recebeu a notícia ontem. Como é que recebeu a notícia da morte do Papa Francisco depois dele ter estado no dia de Páscoa a benzer os fiéis que estavam na Praça de São Pedro? Foi a despedida dele também, terrena? Obviamente que creio que todos ficamos surpreendidos com a notícia da morte do Papa Francisco. Não sabemos se foi a despedida dele, mas a verdade é que o gesto foi um gesto de bênção. Foi um até já, e não foi um até nunca mais, mas foi um até já. Foi um gesto simbólico. Agora, vendo de outra forma, né? Vendo que, passado o dia da morte dele, vemos que foi um gesto simbólico. Foi, de facto, um passar pela multidão, o lugar onde ele gostava de estar com as pessoas. Foi o esforço mesmo dele de vir celebrar a Páscoa com a multidão, com os cristãos. Foi dar a bênção ao Urbi et Orbi. Foi, de facto, também a sua última mensagem. Não só a mensagem que foi lida na mensagem do Urbi et Orbi, mas também a sua presença foi a grande mensagem. O Papa Francisco foi o Papa do amor, de dar voz aos mais frágeis. Como é que vê este papado de Francisco? Eu vejo com algumas palavras. Uma delas é a palavra fraternidade. De facto, o Papa uniu o mundo, foi onde nunca ninguém imaginava que a Igreja estivesse, foi às tais periferias, e por isso ele procurou unir aquilo que porventura estava de costas voltadas, procurou de facto ajudar-nos a reconhecer que todos somos irmãos e que todos partilhamos, digamos, a mesma terra, o mesmo céu, e todos precisamos de nos entender a partir do diálogo, e de um diálogo que seja fecundo, que seja verdadeiro, que seja autêntico. Outra das palavras, diria que também une a humanidade, é a palavra esperança. De facto, ele foi o profeta da esperança que sempre alavancou tudo e todos. Mesmo aqui, quando veio nas Jornadas Mundiais da Juventude aqui em Portugal, de facto, ele puxou para cima aquela juventude, dizendo: não tendo medo, não tenham medo, acreditem, tomem a vossa palavra também, sejam também neste mundo vós. E isso foi um sinal de esperança para todos. Além disso, durante um ano, ele praticamente, nas suas catequeses semanais, ele falou sobre a esperança. Depois diria que também aqui há outra palavra que também é importante, que é a palavra misericórdia. O seu lema tinha a ver com a misericórdia, proclamou um ano da misericórdia, isto para proclamar ou dizer, anunciar que o Deus que ele, de facto, em quem ele acredita, o Deus de Jesus Cristo, é o Deus da misericórdia, é o Deus da bondade, é o Deus da ternura, o Deus que está presente, que acolhe, que abraça, que não julga, mas que de facto se mostra presente na pessoa de Jesus Cristo, e isso também se traduz depois em gestos concretos no nosso dia-a-dia. E ele foi o Papa também da misericórdia, porque procurou também traduzir essa mesma misericórdia nos seus gestos, nos seus abraços, nos seus beijos, não é? Às crianças, aos jovens, aos doentes, aos marginalizados, aos frágeis. Acho que a misericórdia traduz-se nisso tudo. E depois ainda uma outra palavra, que é a palavra sínodo, ou uma igreja sinodal. De facto, se há alguma coisa que ele também mexeu com a igreja na sua transformação, na sua renovação, tem a ver com esta linguagem sinodal, com este caminho que ele abriu, e nesta nova abordagem do que é isso do sínodo, de uma igreja sinodal, e acho que é isso que agora falta cumprir-se. Está o caminho aberto, é preciso agora que a igreja continue este caminho que ele iniciou, porque foi feito o sínodo, mas agora é preciso viver aquilo que o sínodo trouxe. E isso acho que será também um pronúncio, ou um caminho aberto para o próximo Papa que chegar. Ele viveu o seu pontificado com deslocações de pessoas de outros países que viviam e vivem com dificuldades. Foi sempre sensível a essas situações, mas também, de certa forma, e até de uma forma indireta, mas tocando no assunto, quando podia, chamou a atenção de quem governa, que é preciso também olhar pelos mais fracos.
Sim, uma das coisas mais significativas que ele fez logo no início do pontificado foi aquela viagem a Lampedusa, onde naturalmente falou da indiferença, da globalização da indiferença e chamou a atenção para o mundo destes deslocados, destes migrantes que procuram condições de vida melhor, procuram de facto um mundo onde possam ser acolhidos, bem tratados, onde a dignidade de cada um possa ser respeitada. Esse foi o primeiro passo, mas depois foi o primeiro de tantos outros passos, onde ele procurou que ninguém ficasse fora do olhar do outro, o cuidar do outro, o olhar para o lado do outro, não ficar indiferente. Isso, de facto, foi um dos sinais de que, na verdade, ele estava preocupado com as tais periferias, porque a periferia às vezes pode parecer que é aqueles que estão à margem ou longe, mas há também aquelas periferias perto, não é? Se calhar é o vizinho, com quem nós já não falamos ou até já não vemos há muito tempo, não é? A questão da solidão dos nossos idosos, dos doentes, que às vezes não têm ninguém quem os visite, e o Papa foi sempre sensível a isso, e isso mostrou a sua caridade e a sua misericórdia também nesse aspecto. O Padre Francisco dizia a esperança, podemos ter esperança que o novo Papa dará, claro que terá a sua ideia, o seu trabalho, a sua forma de trabalhar, mas dará continuidade também a este trabalho, terá em conta toda esta construção de Papa Francisco. Na Igreja não existe compartimentos estanques, não é? Como que se agora fosse uma coisa e amanhã com outro Papa será outra. Há sempre uma linha de continuidade. A verdade é que cada Papa tem o seu carisma, tem a sua forma de ser, tem a sua personalidade e isso depois marca a forma como ele está, como ele atua, como ele vive, como ele, no fundo, anuncia. O que vier será certamente escolha do Espírito Santo e nós acreditamos que vai continuar ou dar continuidade, mas com um novo estilo, com um novo... provavelmente abrindo outros caminhos, dando outras possibilidades à Igreja e ao mundo. Vamos ter saudades do Papa Francisco? Eu acho que vamos ter saudades do Papa Francisco, como temos saudades do Papa Bento XVI, como temos saudades ainda do Papa João Paulo II. É natural, quando gostamos, nós não esquecemos. As cerimónias fúnebres decorrerão no próximo sábado, dia 26.